quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e o tema de hoje é 3 etapas para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Quais são essas 3 etapas, Dagi, para que eu possa me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Vocês estão com caneta e papel na mão? A live de hoje é muito importante que vocês estejam com caneta e papel na mão, tá? Caneta e papel na mão, a gente tem aí 3 etapas para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, sendo elas clareza, preparação e negociação. Então assim, ó, quando eu falo dessas 3 etapas aqui para vocês, é com o objetivo que vocês principalmente deixem de cometer os erros que provavelmente impediram você de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar até hoje, tá? Então assim, dentre as perguntas que eu recebo aqui, as mais comuns são: como começar? Como é que eu faço para me livrar das dívidas? E eu acredito, não porque eu acordei e decidi acreditar isso. Eu acredito que a primeira coisa a se fazer nessa parada de estar com dívidas é entender, ter clareza que existe um caminho e que quando eu vou pedir um Uber, a primeira coisa que eu faço ali no aplicativo é: onde é que eu estou, para onde eu vou. E clareza, para quem tem dívidas, é um pilar que verdadeiramente muda o jogo. Entenda o que eu vou te dizer, que acontece na prática, tá? Eu fui endividada há 9 anos atrás, eu tava com dívida grave, 2013, não tinha vídeo na internet. O que eu enxergava? Vocês sabem que agora eu tô usando óculos, né? Eu tirei o óculos para não dar reflexo aqui com as luzes, mas eu tô usando óculos. Eu, cegueta das dívidas, enxergava o quê? Eu só conseguia enxergar que o meu salário caía, que o banco descontava tudo que tinha para descontar e não me sobrava nada para passar o mês. Era só o que eu conseguia enxergar. Era só o que eu conseguia enxergar, que eu ralava pra caramba e que o meu dinheiro não sobrava. Dagi, vou pegar o microfone para falar com vocês. Dagi, mas como seu dinheiro não sobrava? Como você não tinha clareza? Você não trabalhava no banco da GL? Como que você não tinha clareza? Eu trabalhava no banco. Apesar de trabalhar no banco, eu não sabia de fato o que eu devia. Eu sabia que eu tinha 3, 4 consignados, que eu tinha 3, 4 empréstimos pessoais. Eu sabia que eu já tinha parcelado a fatura do cartão algumas vezes e eu sabia que eu estava atolada em dívida. Quando aparece aquela oportunidade, entre aspas, bem grande, junte todas as suas dívidas numa parcela só da GL, porque aí vai ficar uma parcela só e você vai conseguir pagar. Hoje em dia, essa proposta é super famosa, inclusive tem até propaganda na televisão com o Marcos Mion, propaganda do Itaú, sob medida para você, crédito unificado, uma solução para você ficar com uma parcelinha e pagar em 96 meses. Desenrola, né? Desenrola, sei lá o nome dessas campanhas. E aí, eu não sabia o quanto eu tinha pegado emprestado, quanto eu já tinha pagado daquela dívida, porque descontava automático, eu não ficava olhando, gente. Eu trabalhava, eu tinha que vender produto, vender cartão, vender seguro, eu não ficava lá no banco falando: ai, deixa eu ver qual que é o valor da minha dívida. Então, quando eu trago dessas 3 etapas, clareza, preparação e negociação. Então, galera, o que acontece na prática, né? A falta da clareza faz com que as pessoas cometam erros muito graves nesse caminho de se livrar das dívidas. Elas acabam por fazer negociações que não são boas para elas e que muitas vezes são muito ruins para elas e que triplicam a dívida. Dagi, por que você decidiu trazer essas 3 etapas, né? Dentro desse caminho, dentro dessa jornada que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a se livrarem das dívidas, a ordem importa. Fazer as coisas uma de cada vez e seguindo uma sequência lógica para a resolução do problema importa, faz diferença.
E aí eu tô falando para vocês quais são os efeitos da falta de clareza. Então, uma pessoa que está endividada, eu tenho plena certeza, ninguém precisa me falar, eu tenho plena certeza que uma pessoa que está endividada está perdendo sono, a autoestima dela está um lixo, ela está se sentindo insegura para um caramba, ela acha que não tem solução, que o caso dela é complicado demais, que é possível para qualquer pessoa, menos para ela, porque ela mora numa cidade pequena, porque ela ganha pouco, porque ela é servidora lá da Prefeitura de Dores do Indaiá e a Prefeitura de Dores do Indaiá só paga no Banco do Brasil e o Banco do Brasil não negocia porque ela já tentou negociar e não conseguiu. E aí, ao passo que essas coisas, essas frases que eu acabei de falar aqui vão subindo no olho da pessoa, vai ficando igual os meus dedos aqui agora, que inclusive minhas unhas estão feias. Vai ficando igual os meus dedos assim, ó, vai tampando o olho da pessoa. Aí ela fala, eu quero sair da dívida, meu Deus, eu tô desesperada, eu não sei mais o que fazer. E aí a pessoa não enxerga. E a confusão mental, a confusão emocional e a confusão financeira deixa a visão totalmente turva para que ela possa dar passos assertivos e efetivos. Então, não funciona ir no banco tentar negociar sem saber negociar, sem clareza. Não funciona ir no banco negociar sem preparação. Porque a negociação é o terceiro pilar, é a terceira etapa. Antes de ir no banco, eu vou precisar de clareza mental, clareza de dados e preparação. Documento de dívida e saber o que eu vou falar e o que é melhor para o meu caso, o que é bom para o meu caso. Ontem à noite eu entrevistei a Adriana. A Adriana tentava ir na Losango. A Adriana tentava ir lá e falava, pelo amor de Deus, me ajuda, o meu salário não dá. E aí a Losango ofereceu para parcelar o negócio em 48 vezes de R$700. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai aceitar uma negociação dessa? E ela aceitou. Ela aceitou porque ela não tinha clareza. Ela aceitou porque ela estava despreparada, porque ela estava sozinha. E aí, graças ao bom Deus, ela apareceu numa live minha, tipo essa daqui, e ouviu eu falando. É um erro você aceitar uma negociação sem saber se essa negociação é boa para o banco ou boa para você. E sem clareza você não faz, sem preparação você não faz. E o banco gosta de quem não sabe. O banco gosta de quem paga juro calado. E quando você entende o que a ordem dos fatores aqui, nesse caminho, para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, importa, é clareza. Vou contar uma coisa para vocês. É muito engraçado, porque tem live que eu faço sobre alguns assuntos que eu vou devagar, eu vou construindo com vocês, eu vou falando, eu vou trazendo nuances. Essa live que eu tô fazendo aqui é uma live que eu tenho vontade de gritar, que eu queria estar eu queria que vocês estivessem tudo na minha frente. Eu falo, não vai no banco negociar sem clareza, sem preparação, que você vai se dar mal. Porque o banco gosta de quem não sabe, o banco gosta de quem quer pagar juro calado. E só o fato de você falar, caraca, eu não posso ir no banco sem clareza e sem preparação, porque senão eu vou me lascar. Cara, isso é uma coisa que eu tenho certeza que salva a vida de muitos de vocês. O que acontece quando eu vou no banco sem clareza e sem preparação? Duas coisas podem acontecer. A primeira, o gerente sorri pra você e fala, Franciele. Ah, é a Franciele, a Franciane que entrou, minha aluna. Vânia, oizinha, tudo bem, minha querida? Quer negociar? Opa! Olha só, o Santander tá em campanha, menina. Unificado. O Itaú tem uma solução pra você. A gente vai juntar tudo e você vai pagar 96 meses. Não faz conta não, que 96 meses é 8 anos, tá? Não faz, só paga. E aí você vai achar que aquilo foi bom pra você. E o que pode acontecer? Segunda opção. Você entra, o gerente olha pra você, com uma cara meio assim, às vezes é irônico, às vezes é grosseiro, e fala pra você, não tá tendo essa opção, senhora. Só te resta pagar mesmo. Você quer mais um empréstimo? Tem aqui, 12 vezes de 795. Aí a senhora cobra cheque especial. Então, assim, é se maltratar demais você ir por esse caminho.
é pedir para desistir, você ir por esse caminho. Então, quando eu trago os 3 pilares, é trazer clareza. Quando eu dou essa aula aqui, é exatamente para trazer clareza. Agora, vamos entender um pouquinho mais. Clareza diz respeito sobre entender onde você está e para onde você quer ir. E quando eu falo de clareza, existem muitos fatores dentro disso. Que é, cara, quantas dívidas eu tenho? Se eu entrar lá no registrato do Banco Central, são 8 dívidas, são 10 dívidas, quais são os tipos da minha dívida? Dívida não é tudo igual. Tem dívida que é com garantia no carro, na casa, no salário. Tem dívida que é sem garantia. Tem dívida que é cartão, crédito pessoal, limite da conta, que é negativo da conta, que é dívida sem garantia. Tem dívida com consequência severa. Tem dívida com agiota, dívida com parente, que nem vai estar lá no Banco Central, que é dívida, que é uma dívida com pessoas, né? Quando você pede dinheiro emprestado para alguém. Esses tipos de dívida, além da dívida se dividir, quantidade de dívida, quais são os bancos que você deve, quais são os tipos da dívida, qual é a taxa de juro da minha dívida, qual é a que eu pago hoje. Depois de qual é a que eu pago hoje, quanto é a taxa justa? O buraco é um pouco mais embaixo. E aí, quando eu começo a ter essas respostas, aí eu posso pular para a etapa de preparação. Porque eu só consigo saber qual é a minha taxa de juros, eu só consigo saber se a minha taxa de juros é justa ou não quando eu desenrolo quais são os contratos da minha dívida. Cara, cadê o contrato? Que dia que eu fiz? O dia que você fez uma dívida importa para saber se um juro é bom ou não, se um juro é justo ou não, se um juro está acima da média ou não, ou seja, se é um juro muito caro ou não. Você começa a entender que o banco não vai negociar com você porque seus olhos são azuis, ou porque seus olhos são verdes, ou porque você é funcionário. Você começa a entender que o banco negocia com quem sabe negociar. Você começa a entender que antes de negociar, você vai ter que sinalizar para ele que você não é mais aquela pessoa com os olhos turvos que não enxergava nada e não sabia e ia lá com o rabinho entre as pernas pedir: me ajuda, parcela para mim, tem como juntar tudo numa parcela só? Você vai ter que dar sinais para o banco durante a preparação de que você está entendendo, que você sabe o que é o seu direito, o que é certo para o seu caso. Eu gosto muito de um exemplo que meu mentor dá. Cara, você vai fazer um jogo de futebol, o que o pessoal faz antes? Dá uma aquecida. Você não vê o pessoal entrando no campo lá sem dar uns pulinhos antes, né? É preparar. Só que aqui no assunto dívida, não se preparar é quebrar a perna. Não se preparar é não conseguir. Não se preparar é levar uma porrada na cabeça e desistir muitas vezes. Então, quando eu falo pra vocês, Dagi, por que você não fala como é que eu negocio o cartão? Cara, como é que eu vou falar pra uma pessoa aqui? Ah, faz assim, vai lá no banco e parcela. Eu vou ferrar com a vida dessa pessoa. Por quê? Eu não sei nada do caso dela, eu não sei quantas dívidas ela tem, eu não sei quanto ela ganha, eu não sei qual que é a taxa de juros, eu não tenho como dar uma recomendação de qual é a melhor técnica de negociação para uma pessoa assim aleatoriamente. Por quê? Eu não sei se ela tem clareza da situação dela, eu não sei se ela vai parcelar o cartão e vai se ferrar porque ela não vai conseguir pagar. Eu não tenho clareza e nem ela tem. Ela não está preparada, ela não sabe muitas vezes o que falar, o que pedir, como pedir, o que escrever e para onde pedir. Então, como é que eu vou falar? A técnica de negociação para você, Eva, argentino, é a técnica 1 de negociação que eu ensino no meu método. Porque ela vai fazer isso e isso e isso para você. Não dá. Sem clareza e preparação, técnica de negociação é nada. A técnica de negociação sem clareza e sem preparação não serve de nada. E tendo essa visão do todo, que é uma construção, eu não faço um bolo. Fazer bolo sem farinha dá, mas eu não consigo fazer o bolo se eu não tiver o básico, que é a matéria-prima para o bolo, o fermento para o bolo. Então o bolo não cresce, vai ficar batumado, fica uma pedra. Então clareza, preparação e negociação são as 3 etapas desse caminho, são as 3 etapas da jornada para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E a ordem importa. E aí, entendendo isso, quando eu falei um pouco das 3, olha o que acontece normalmente quando eu falo sobre esse assunto. Dagi, é só eu falar sobre qualquer assunto aqui, não importa qual seja,
que vai surgir a seguinte pergunta. Olha só, tá lá. No meu caso, eu tô em dia. No meu caso, eu tô em atraso. No meu caso, eu devo só consignado. No meu caso, o meu salário não sobra pra nada. No meu caso, eu tô atolada em dívida. E aí eu achei muito maluco e legal que ontem à noite eu abri um direct e a pessoa falou bem assim pra mim: Dagi, socorro, me ajuda, né? Eu quero me livrar das dívidas. Só que o meu caso, sério, você já pegou um caso que não teve solução? E aí eu falei algo pra ela que é o que eu vou falar aqui agora. Presta atenção, ó. O que endividamento significa na prática, tá? Parece óbvio, mas muitas vezes não é. Se você tá recebendo o seu dinheiro cai na conta, não sobra, não dá para pagar as contas. Por quê? Você tá atolado de empréstimo, atolado de cartão de crédito, atolado de limite de negativo de conta, atolado de parcela, você está endividado. Não importa se é só consignado, não importa se é consignado pessoal, limite, cartão de loja, agiota, parente, não importa. E ó, vou te contar uma coisa, não conta pra ninguém, tá? Se você é assalariado e não tá morto, seu caso tem solução. Porque ressuscitar só Jesus mesmo, que sabe lá o caminho, Deus. Mas, cara, onde pode existir a possibilidade de Adriana conseguir? Vitória, minha aluna, a Débora tá aí. Meu Deus, essas pessoas podem, eu também posso. E isso não é papo motivacional, é lógica, é você falar, peraí, eu moro no Brasil, o Brasil tem 60 milhões de pessoas endividadas, 30 milhões de pessoas super endividadas. Pô, peraí, tem 209 milhões de pessoas nesse país. Se tem uma galera que não tá com dívida, alguma coisa elas fizeram pra sair da dívida, pra se livrar das dívidas. E quando eu venho aqui e eu grito e falo, tem solução sim, existe um caminho e basicamente ele se divide em 3 etapas. Clareza do seu caso, a clareza de entender que existe um caminho sim, se preparar para essa parada porque não é fácil mesmo. Se fosse fácil eu não tava aqui todo dia, 2 vezes por dia te preparando para um evento. Para você ver esse caminho e entender que ele é um caminho, que tem curva, que tem virar direita, que tem virar esquerda, que tem subir ladeira, que às vezes tem que descer uma ladeirinha, que às vezes você cai e rala o joelho e fala, pô, ralou, mas bora, vamos continuar, dá a mão aqui, levanta. É um caminho, não tem uma diquinha, não é, tem método, tem caminho, um caminho que funciona para o seu caso. E quando você tem clareza do seu caso, se prepara para negociar e negocia, funciona. E eu não quero que você acredite só no que eu falo, não. Tem várias entrevistas no YouTube, é possível para você também. E essa frase, se a Adriana, que ganha um salário mínimo, conseguiu, se a Débora, que nem empregada tava, se a Rafaela, que é médica, se a Fran, que é servidora pública, se a Ludmila, que é servidora pública e achava que o caso dela era impossível, conseguiu, eu também posso. E agora eu vou te dizer onde eu vejo as pessoas errando nisso, e eu vejo todos os dias. E se tá parecendo que eu tô um pouco desesperada na live de hoje, eu tô mesmo. Ontem era 11 horas da noite, eu tava no meu celular e me aparece uma pessoa que me acompanha há 2 anos. Há 2 anos essa pessoa de mês em mês me escreve, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu falei, meu Deus, o que eu preciso falar para essa pessoa para ela sair desse ciclo vicioso de dizer que não consegue? Eu preciso trazer quem para ela entender que o caso dela não é diferente? Eu preciso fazer o quê? E aí, quando eu encontro essas pessoas no meu direct, eu saio de mim, às vezes eu sou até dura demais. E eu falei pra ela, cara, na boa, já faz 2 anos que você tá aqui no meu Instagram, não é nem endividada. Porque se você não me conhecesse, assim como eu não encontrei nenhuma solução, eu entendo se você até aqui não fez nada, porque você não encontrou ninguém dizendo que você podia. Aí eu entendo, porque eu vivi nessa escuridão. Não tinha esses livros lindos aqui, ó, que eu não achei Gustavo Cerbasi quando eu tava endividada. Achei ele 2, 3 anos depois. Não tinha canal na internet. O máximo que eu achava era o Paulo Vieira falando de crença limitante. Aí eu entendo, mas agora, você ficar 2 anos
vendo que tem essa oportunidade e não faz nada. Aí realmente não, é aí que eu vejo as pessoas errando. E às vezes, quando nós estamos cegos, a gente não consegue enxergar que saber 3 etapas para resolver um problema tem um puta de um valor. E eu entendo você chegar numa live minha, me ver aqui gritando e falar assim, você vai falar como? Não posso te falar como sem você entender que são 3 etapas. Se eu te falo agora, é simples, ó, faz assim. Vai lá no banco, junta tudo numa parcela só, gata. Resolve. Pronto, vai lá. E ó, resolve mesmo, viu? Sabe o que vai acontecer? O banco vai juntar tudo numa parcela só, seu nome vai sair no Serasa, você vai ficar com uma dívida para 8 ou 10 anos e a sua vida vai ser um inferno até a última parcela. E vou além, sabe o que vai acontecer também? Você não vai conseguir pagar essa parcela. No meio do caminho você já pagou 30 mil para eles vão dizer que você ainda tá devendo 90. Como é que eu sei isso? Aconteceu comigo. Então é por isso que eu não entro numa live e falo, olha, faz isso aqui, porque mesmo que eu fale sem clareza, sem preparação, você não vai conseguir negociar direito, porque nem você sabe qual é o valor justo para você chegar lá. O objetivo da live de hoje, galera, e por que eu tô assim doida aqui, é deixar claro para vocês que existe um caminho. E esse caminho passa por 3 etapas. Clareza da sua situação, preparação para negociar. Nessa ordem. Negociar sem ter clareza não funciona. Negociar sem preparar para negociação não funciona. Negociar fazendo essas 2 coisas antes funciona. É por aí. E aí, né, Dagi, o que acontece quando eu sigo essas etapas? Me fala um pouco mais. Quando eu tenho clareza de onde eu tô e para onde eu vou, eu não me sinto mais o cocô do cavalo do bandido. Uma ligação ríspida no telefone não me assusta mais. Ver que meu empréstimo tem 96 meses ainda para pagar e que a minha taxa de juros é 4,56, que eu peguei 20 para pagar 60, dói, mas eu não sofro mais. Eu entendo que eu estou num caminho e que essa dívida está 3 vezes maior do que eu deveria pagar e que agora eu comecei um caminho para me livrar dessa dívida do jeito certo. Sem clareza, ao passo que os obstáculos aparecem na sua frente, você desiste. Sem clareza, ao passo que os obstáculos aparecem, você desiste. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Sempre dou. Todas as vezes que eu entro numa live e alguém me truca numa live, vocês acham que eu não sinto? Eu sou ser humano, né? Eu sou ser humano. Alguém fala assim... Cara, eu tenho tanta certeza. E não é certeza na minha cabeça. Eu entrevistei a Adriana ontem à noite. Meu Deus, há 1 ano e meio essa mulher estava aqui, desesperada numa live minha. Eu sei que você precisa saber que clareza, preparação e negociação são 3 etapas indispensáveis para você conseguir, senão você não vai conseguir como a Adriana conseguiu. Porque a Adriana só conseguiu porque ela tinha clareza, preparação e negociação. A Adriana caiu muitas vezes ao longo do caminho. Ontem, até na entrevista dela, foi engraçado, porque eu saí da entrevista falando assim, cara, que louco, né? A Adriana não lembra do quanto ela caiu, quanto eu lembro. Porque eu tirei a Adriana lá do tombo umas 6 vezes. Eu e minha equipe. Adriana, volta. Inclusive, na última dívida que ela negociou agora, ela titubeou para negociar. Por quê? Porque o banco é fogo mesmo. Eles fazem a proposta de um jeito que você fala assim, pô, vou aceitar porque nananã, e poxa, não era ainda a proposta ideal e papapá, e truncou, ela estava preparada e foi. E se ela não tivesse clareza, preparação para fazer o que ela fez, não ia fechar a negociação. Então, quando eu falo dessas 3 etapas, é para você entender que é um caminho mesmo. E que talvez você até hoje viu vídeo na internet falando, para negociar dívidas, faça o seguinte, anote todos os seus gastos, corte os gastos desnecessários, procure o banco para uma negociação, troque uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, gaste menos do que ganha. Ah, fala sério, Serasa. Esse é o passo a passo do Serasa para se livrar da dívida. Você jura que é só fazer isso? Você jura que é só ir no banco e renegociar e trocar uma dívida mais cara por uma mais barata? Não tem uma dívida que não tem solução.
Talvez uma dívida vai ser um pouco mais desafiadora que outra, mas não tem uma dívida que não tem solução, porque só não tem solução para a morte. Então, o que acontece quando você tem clareza, acabei de falar, você escuta algo e fala, opa, peraí, mas isso não é assim, é assado. Quando você se prepara, a preparação faz com que você entenda o que você contratou, qual é o jeito que o banco começa a te escutar, que o não passa a ser sim, que o não passa a ser não, mas fundamentado em algo de verdade, não só numa resposta não vou fazer, não tá tendo essa opção, senhora. Você começa a entender quais são os seus direitos. A maior parte das pessoas que me acompanham aqui ainda não sabem os seus direitos. Você sabe qual é o seu dever. Eu não ensino ninguém a dar calote. Eu não ensino ninguém a não pagar dívida. Se você está procurando um jeito para dar calote, suma daqui. Não sou a professora de dar calote. Eu ensino as pessoas a negociarem. E quando você entende que para o banco negociar, você vai ter que fazer com que ele queira negociar com você, você começa a se preparar. Ir no banco, falar com o gerente, eu comparo a ir a uma guerra. E se você vai para uma guerra despreparado, desarmado, o que vai acontecer? Você já assistiu um filmezinho de guerra, né? Você sabe o que acontece com aquele maluco que vai querer lutar sem arma e despreparado, né? Você sabe o que acontece, eu não preciso te falar. E normalmente é essa falta de preparação, de entender os seus direitos, porque os seus deveres você sabe, o banco faz questão de te lembrar, né? Quais são os seus deveres? Ligando insistentemente para você, te dizendo que você tem que pagar, que não tem outro jeito, que ele vai descontar do seu salário e você que lute para passar o mês. Isso não é problema meu. Você deve e vai pagar. Ele deixa isso tão claro para você. Então a etapa de preparação faz com que você leve a porrada, não tá tendo essa opção. Tem sim. Você tem certeza que não tem? Ó, que tem. Ó, que tem. Eu não vim aqui brincar, não. Eu tô preparado. Soldado preparado não cede na primeira porrada que leva. Levanta e volta para lutar. Quem assiste boxe, MMA, qualquer coisa, nocaute só acontece quando não tem mais como levantar mesmo. E quando o assunto é dívida, quando o assunto é negociação de dívida, eu nunca vi um nocaute. Eu nunca vi um nocaute. Eu vi, assim, uma negociação acontecer. Agora, dizer que a pessoa acabou, não tem mais o que fazer, é pouco provável. Dito tudo isso, o que acontece quando eu não sigo essas 3 etapas? E eu acho que isso é importante eu dizer para vocês. O que acontece quando você não segue essas etapas foi tudo que aconteceu comigo. Então, assim, o que me faz estar aqui, doida, gritando no meio do estúdio aqui, né? Tô gritando aqui, meu vizinho deve me achar bem louca. O que me faz estar aqui gritando com vocês é porque, meu Deus, né? Ontem doeu no meu coração ver essa moça que já me segue há 2 anos. Há 2 anos, pelo menos uma vez por mês, ela vem chorar pitanga comigo no direct. Do tipo assim, eu não tenho mais pra quem recorrer, eu vou mandar uma mensagem pra aquela menina lá da internet. Doeu meu coração. Doeu. Doeu porque todas as vezes quem respondeu ela fui eu. Não foi minha equipe, não. Fui eu. Fui eu que respondi todas as vezes. Porque eu vejo a carinha dela, eu falo, meu Deus, o que mais eu preciso falar? Eu preciso fazer 50 lives por dia? Para que essa pessoa não continue no mesmo ciclo que eu fiquei? Ela já tá nesse ciclo quase o mesmo tempo que eu fiquei. Deus abençoe que agora ela decida acordar. Mas eu não posso atravessar essa tela e obrigar ela. Porque o que acontece quando você não segue essas etapas, você sabe. Porque até aqui você talvez não conhecia essas etapas. E eu entendo que você não fez nada diferente porque você não conhecia. É por isso que eu tô falando delas. O que acontece é que você desiste. O que acontece é que quando falta dinheiro para pagar as contas, você vai lá, enfia o rabo entre as pernas e vai pedir dinheiro emprestado para o banco, e o banco gosta de quem deve mesmo. E ele te empresta. E aí cada vez o dinheiro mais caro, porque o dinheiro que você pega no desespero é o dinheiro mais caro. O que acontece quando você não tem clareza é que você vai lá no banco negociar e junta tudo numa parcela só e triplica a sua dívida. O que acontece quando você não tem clareza, você dá todo o seu dinheiro para o banco porque o banco desconta direto do seu salário, antes mesmo que você tenha a chance de falar alguma coisa para ele. O que acontece se você não segue essas etapas é que você começa a maltratar você e sua família. Você começa a cortar gasto, não vive mais. Sua vida acaba. Qual que é o sentido de uma pessoa trabalhar o dia inteiro e o dinheiro dela é só para pagar conta?
E o dinheiro dela é só para pagar dívida. Pronto, acabou a vida do ser humano. Não trabalha bem, não vive bem, vive irritado, vive estressado. Porque tá se matando. E enquanto a pessoa se corta R$50 com o mercado, não compra carne, compra frango. E eu fiz isso. Eu fiz isso. Tá aí uma memória que eu tenho na minha cabeça. Deve ser por isso que eu não gosto de cozinhar até hoje. Porque eu ia lá no mercado, pegava o filezinho de frango, sassami, você nunca lembra o nome daquele trem, grumete, e dividia um franguinho para cada dia do almoço, um franguinho para cada dia da janta. Enquanto isso, a parcela do meu empréstimo, que era 1.800 e pouco, a minha renegociação, era mais de R$1.000 indo para juro todos os meses. Quando eu olhava a DED, né, que eu nem sabia que isso existia naquela época, eu, gerente de banco, não sabia que existia isso, era 1.000 e pouco, enquanto eu tentava economizar R$30 com carne, meu povo, com carne. O banco ficava com o meu dinheiro. É isso que acontece quando você não se prepara, quando você tá ali se matando, cortando gasto. Então, quando você começa a caminhar essas 3 etapas, clareza, preparação e negociação, você não cai mais nesses erros, porque o que você acontece é que você tenta. E eu sei que você tá tentando. Cara, tem alguém aqui que já tentou alguma coisa para se livrar das dívidas? Coloca aqui pra mim. Tem alguém aqui que já tentou fazer alguma coisa para se livrar das dívidas? Coloca aqui pra mim pra eu saber. E aí, turma, eu quero te falar uma coisa. Eu vou falar isso e talvez, né, doa um pouco. Na vida da gente, existem coisas que são prioritárias, coisas que a gente diz que quer, mas não é prioritário, e coisa que a gente não quer mesmo, que a gente não tá correndo atrás, né? Então, por exemplo, você me perguntar, Dade, você está correndo atrás de ser uma apresentadora de televisão? Não. Então, se aparecer um anúncio pra mim, ei, você que faz live no Instagram, fala sério, seu sonho sempre foi ter um programa de televisão. Eu vou falar, não, nunca quis ter um programa de televisão, tô fora. Eu acho muito engraçado que, inclusive, a Natália Arcuri, ela queria ter um programa de televisão, era o sonho dela ter um reality de finanças, né? Era o sonho dela. Eu não, né? Você perguntar isso. E por que você tá falando isso, Daj? Teve uma aula aqui que eu dei semana passada sobre áreas da vida, né? Onde eu falei assim, cara, separa a sua vida em 4 áreas. Saúde, finanças, relacionamentos, que aí entram várias coisas, e espiritualidade. E se faz a seguinte pergunta: qual dessas áreas que, se eu der um foco, se eu focar, vai gerar um impacto em todas as outras? E aí eu quero te chamar para uma pergunta. Você tá realmente comprometido a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Hoje eu tive o prazer de receber uma foto de uma pessoa que escreveu assim: eu me comprometo a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ela anotou na agenda dela dia 24 de março. E eu acho que eu consigo mostrar pra vocês. Eu tirei print. Dá uma olhada aí. Ela nem imagina que eu ia postar isso aqui, que eu nem imaginei que eu ia postar. Tá aí. Olha o que tá escrito. Eu me comprometo. Eu fiquei super emocionada quando eu vi. Ela me mandou direct, era de manhã. E aí eu conversei com ela. Direct são essas mensagenzinhas do Instagram. E aí eu mandei um áudio pra ela e falei, cara, se compromete, se chegou seu dia do chega. E ela é uma pessoa que me acompanha há muito tempo. E aí foi quando eu coloquei aqui até pra eu lembrar de falar pra vocês o seguinte, né? Você que acabou de chegar aqui, eu sei que tudo é muito novo pra você. Eu sei que talvez você já tenha visto outras pessoas falando, eu sei que talvez você já comprou outros cursos, que você já leu livros, eu sei que você já tentou negociar, que às vezes você até já negociou, mas eu quero te contar uma coisa. Tem pessoas que estão aqui assistindo as minhas aulas,
participa às vezes de um evento e não avançam. E não avançam. E travam. Travam nas suas crenças limitantes, que eu não vou conseguir, isso não é pra mim, eu acho que meu caso não tem solução. Travam em seus medos, eu tenho medo de não conseguir. Eu acho que a Adriana consegue, a Haddad deve ter feito pra Adriana, né? Ou não, a Haddad deve pagar a Adriana, né? Pra falar lá né? Aí eu devo pagar todo mundo, vou pagar a Débora, vou pagar todo mundo. Vocês vão ver eu pagando um monte de gente, então, nos próximos dias. Meus alunos não ganham nada para vir aqui. Os meus alunos, eles vêm porque eu divido essa responsabilidade com eles. Eu falo assim, tem várias Déboras por aí, desesperadas. Me ajuda a mostrar para elas que assim como você, uma pessoa que estava desempregada em Campo Novo do Parecis, consegue, em Campo Verde, agora me fugiu a cidade dela, consegue. Então, eu quero que você não seja, isso não aconteça com você. Que você daqui 2 anos fala, meu Deus, eu assisti uma live da Débora, eu assisti uma live da Haddad há 2 anos atrás, não fiz nada. Então, assim, a dica prática da aula de hoje é para que você anote essas 3 etapas aí. Porque quando você vê, você não vai conseguir mais dizer, eu não vi. Isso foi uma coisa que ficou muito claro para mim. Depois que você vê, você não vai conseguir dizer que você não viu. Você pode até persistir, como essas pessoas estão aí, às vezes, há 2 anos, me mandando direct. Eu não sei mais o que fazer, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, mas quando eu puxo o direct assim, e eu faço isso, eu puxo o direct e eu falo, caraca, no dia tal, eu convidei essa pessoa para a semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Mandei aula, mandei material, respondi para ela, disse para ela que ela também podia, e aí sabe o que elas fazem? Somem, elas não respondem. Quando a pessoa, ela tá começando a ver o caminho, ela viu o caminho, e ela trava, ela some, ela não responde. Aí passa 3 meses, ela aparece assim, nossa, Haddad, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Aí eu falo, cara, o que te travou há 3 meses atrás, quando você viu esse caminho? Aí a pessoa fala assim, e travou. Então, se você está verdadeiramente comprometido, comprometida com o seu resultado, entenda a importância de você entender essas 3 etapas. Eu preciso ter clareza, eu preciso me preparar, eu preciso negociar. A aula de hoje é uma aula de conceito mesmo, eu chamo de fundamento, para que vocês entendam quais são as bases, quais são as bases que você vai construir esse resultado, que eu chamo de sua nova vida, com mais dinheiro e zero dívida. E eu sei que isso é possível para você. E, ao passo que você vai falando qual é a dúvida, qual é o medo que te trava, eu vou te mostrando que isso é possível. Então, antes de encerrar a live de hoje, eu queria que vocês escrevessem aqui no comentário. Vocês escrevessem aqui. Qual é o medo? Qual é o medo que te trava hoje sobre as suas dívidas? Qual é a preocupação que passa na sua cabeça? Qual é a frase que tem tirado o seu sono com relação às suas dívidas? Escreve para mim, não economiza não. Qual é a dúvida que paira na sua cabeça sobre a sua dívida? Escreve aí para mim que eu quero ouvir vocês. Medo de errar novamente. Eu vou até anotar. Você tem medo das suas dívidas serem impagáveis? É isso, Silva? Explica um pouquinho melhor para mim. Medo de não conseguir. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat ao vivo. Medo de sujar o nome. Vamos lá. Medo de errar novamente. Medo de não conseguir. Falem aí que eu quero ouvir vocês. Medo de não conseguir, não ter uma reserva, não conseguir negociar os consignados. E sentir medo não é vergonha não, tá? Medo de não pagar a escola do meu filho.
Legal, medo de não conseguir ter sucesso, os juros correndo e ter que estudar, leis, Cara, que boa pergunta, Cris. Gostei de ouvir isso de você, porque, eu acho que eu falei isso na live de ontem, se eu não me engano. Muita gente quando a gente fala sobre preparação, ter que entender os seus direitos, porque elas pensam assim, cara, eu vou ter que fazer uma faculdade de direito, eu vou ter que estudar contabilidade, igual a Dagi estudou. E realmente, quando você vai se tornar um advogado, você precisa fazer uma faculdade de direito. Quando você vai fazer contabilidade de uma empresa, você precisa. Para atacar as suas dívidas, você precisa estudar apenas aquilo que é importante para você. E quando você tem um mentor, então, por exemplo, hoje eu não vou colocar aqui em número para eu não correr o risco de errar, tá? Mas existem aproximadamente aí, chutando alto, tá? Umas 15 regras, direitos que vão orientar esse caminho. Então, eu entendo esse medo. E quando você fala ele pra mim, eu consigo dizer pra você que, sim, tem que se preparar. Mas a preparação é um caminho dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, de 2 semanas. Então, assim, em 2 semanas eu preparo meu aluno para negociar. Então, eu posso te dizer que pode ser que se você ficar caçando na internet um monte de resolução, um monte de lei, um monte de opinião a respeito de algum assunto, realmente leva um tempo. Por isso que eu falo que fazer com método é fazer mais rápido. Porque você vê alguém que já passou pelo caminho, que já aplicou esse caminho com um monte de gente, que tem ali aquele box de coisas que você precisa ter para se preparar. É como se fosse assim, você vai pra guerra, você precisa levar isso aqui. E dentro da sua bolsa vai caber essas 15 coisas. Mais ou menos por aí. Espero que eu consegui te responder. Mas eu quero ver, eu quero ler mesmo as dúvidas de vocês. Medo de não conseguir, medo de não ter argumento. Cláudia, olha só, é na segunda etapa que você aprende a ter argumento. Medo de não conseguir. Medo de não conseguir, de minha família saber da minha dívida. Medo de sujar o nome. Insegurança. Meus consignados são impagáveis. Cara, não são impagáveis não, riqueza. Eu fiz isso de uma parcela só, tem solução. Você vai me ver falando quanto que isso é comum e que tem solução. Uma negociação não é uma condenação à morte. Medo de perder o carro, medo de não conseguir. Já estou com restrição. Medo de não conseguir negociar da forma correta. Medo de ter que pegar... E o que é legal, cara? Eu tô lendo aqui as respostas de vocês e eu queria que vocês vissem quanto que os medos de vocês são comuns entre vocês. Para que você entenda que você não tá sozinho. Mas que ao mesmo tempo que você não tá sozinho nesse medo, você também não tá sozinha para começar a resolver. Olha quanta gente aqui comprometida a se livrar das dívidas. Tenho medo de perder tudo que já conquistei. Meu medo se tornou quase uma certeza de não conseguir mais. Meu medo de não conseguir pagar as dívidas pela primeira vez. Só o fato de você conseguir visualizar o seu medo, você já vai conseguindo olhar para ele e falar: o meu medo vem da minha falta de clareza sobre o meu caso. O meu medo vem porque eu ainda não me preparei. O meu medo vem porque eu ainda, talvez, não tive meus primeiros resultados. Eu fiquei muito feliz, queria agradecer vocês por compartilharem os medos de vocês. Isso me ajuda, inclusive, a trazer mais essas respostas para vocês. Percebam que hoje a gente falou o quanto que a clareza sobre o seu caso, o quanto a preparação para negociar as dívidas que você tem, quanto que entender que existe uma negociação para o seu caso vai fazendo com que esses medos vão caindo um atrás do outro. Estou muito feliz de ter feito essa live hoje. Era uma live que eu queria muito fazer para trazer essas 3 etapas para vocês. E assim eu encerro a nossa aula de hoje, dizendo para você que com toda certeza, com clareza, com preparação e com negociação, essas são as 3 etapas para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E eu sei que isso é possível para você, independente de todos os seus medos. Do medo de não dar certo, do medo de seu caso ser muito difícil, do medo de você já estar com o nome restrito, do medo, ai meu Deus, será que eu vou ter que sujar o nome? Beijo para vocês!